Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. É um prazer, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu quero agradecer imensamente a Deus pela sua participação conosco em nossos devocionais. Também quero agradecer você que já está aprendendo a ir até o nosso canal no YouTube para ouvir a nossa meditação. Se um dia não chegar até você o devocional pelo WhatsApp, não deixe de acompanhar o devocional. Sabe o que você faz? Vai lá no canal da Igreja Identidade de Cristo no YouTube e lá você acessa o devocional do dia. Você acompanha, você assiste e você recebe a oração. Quero lembrar ainda que nós estamos orando pela purificação do espírito e da alma e também do corpo, por que não orar para que o corpo também seja purificado? E esta oração eu irei fazer daqui a pouquinho, já no término do nosso programa. Estudando vários assuntos interessantes na Bíblia Sagrada, eu quero falar de uma aqui no livro de Provérbios, capítulo 2, um versículo de número 1, um versículo extremamente importante para a nossa meditação de hoje. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, e se como a prata o buscares e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor de Deus e acharás conhecimento e acharás sabedoria. E encontrarás o conhecimento de Deus. Aqui eu aprendo uma coisa que eu quero falar com você. Existem pessoas que, por mais que elas recebam oração, por mais que elas participam de campanhas, por mais que elas fazem tudo espiritualmente falando, talvez o que mais falta para algumas pessoas é ela ouvir bem, atentamente, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quando ela busca o conselho de Deus, quando ela pede a Deus orientação, quando ela diz assim: Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso ouvir a tua palavra. Porque muitas vezes nós buscamos conselhos nas pessoas, conversamos com as pessoas, pedimos orientação às pessoas, e Deus quer ser o nosso conselheiro. A palavra dele quer iluminar os nossos olhos. Claro que não apenas no sentido espiritual, porque existem problemas espirituais, mas também existem problemas que são espirituais, mas eles estão no mundo físico, agindo contra você no mundo físico. E aí você vai precisar entender o mundo físico para vencer o problema espiritual. Sabia que o inimigo, nosso adversário, ele nos ataca pelo menos em 3 frentes, ou nos nossos 3 estágios. Ele ataca o nosso corpo, ele ataca o nosso espírito e ele ataca também a nossa alma, ou seja, ele ataca as nossas emoções. Então, 24 horas nós somos bombardeados, nós somos confrontados, nós somos desafiados. 24 horas os nossos adversários, nossos inimigos, eles lutam intensamente para trazer sobre você e eu algum sentimento de derrota, de tristeza, de fracasso. Ele usa pessoas para chegar até você e colocar em xeque, às vezes, algo que você está fazendo, algo que você está motivado. Quantas vezes, depois de uma conversa com alguém, você se sentiu desmotivado? Já aconteceu com você? De depois de uma conversa com alguém, você se sentir desmotivado, totalmente desmotivado? Então, aquela pessoa parece que foi enviada pelo inferno
até você para lhe desmotivar. Também, por outro lado, eu acredito que você já teve a experiência de você estar num momento de dúvida, num momento de insegurança, e aí você conversa com alguém que te motiva, e às vezes a pessoa nem sabe o que você está passando, às vezes a pessoa nem sabe o que você está vivendo, mas ela conversa com você e ela te motiva, e você se sente motivado com aquela pessoa que conversou com você. Eu acredito que assim como Deus tem as pessoas que são usadas por Ele, usadas pelo Espírito Santo para nos motivar, para nos ajudar, para nos levantar, mesmo que elas não saibam às vezes o impacto de uma fala, o impacto da presença delas nas nossas vidas, sabe? Deus usa essas pessoas para nos motivar. Da mesma forma também, nós temos que ter conhecimento e consciência que do outro lado também é verdade. O inferno usa pessoas para desmotivar a gente, para desmotivar você. Eu não sei se você tem um projeto para 2024, eu não sei se você já iniciou o seu projeto para 2024, também não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o inferno não quer que você alcance o que Deus tem desejado para você. Entretanto, eu acredito que Deus vai te ajudar a vencer este teu projeto. E para isto, nós vamos orar. E a nossa oração é para que você receba a força de Deus para não desistir. Porque se depender de algumas pessoas, elas farão de tudo para você desistir. Geralmente o fraco não quer ajudar o outro fraco, porque muitas vezes ele não consegue, ele não tem nada para oferecer. Então aqui, quando eu leio a excelência da sabedoria na palavra de Deus, eu fico pensando exatamente em quantas vezes nós ouvimos pessoas que não têm nada para falar. Perdemos tempo, ouvimos coisas, enchemos a cabeça com assuntos e coisas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida. E o que é que o Senhor está pedindo para nós aqui? Na verdade, o Senhor está dizendo: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo, que ele está dizendo, e esconderes contigo, tá, os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido para inclinares o teu coração ao entendimento. Procure entender as coisas, sabe? E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Então nós precisamos clamar por duas coisas: entendimento e inteligência. Nós precisamos de entendimento e inteligência. Precisamos clamar por entendimento e inteligência. Clamar forte, pedir, buscar, suplicar, clamar. Entendimento e inteligência. E procurar entendimento e inteligência como a prata, sabe? Como se fosse o tesouro da nossa vida. Oh, meu Pai, como se fosse a inteligência e o entendimento, como se fosse o tesouro escondido. O tesouro que está escondido, nós precisamos procurar esse tesouro, buscar como a prata, como o ouro, entendimento e inteligência, diz a palavra do Senhor. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Também eu estou estudando sobre o temor do Senhor. E estudando sobre o temor do Senhor, eu quero ver com você lá no livro de Gálatas, capítulo de número 6. E aí eu tive uma visão desse versículo aqui, olhando numa outra perspectiva, e gostaria que você lesse comigo. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, ou seja, não se engane. Deus não se deixa escarnecer.
porque tudo que o homem semear, isto também ele ceifará. Muitas vezes nós pegamos esse versículo e explicamos apenas a segunda parte. Nós pegamos esse versículo e dizemos, olha, irmão, preste bem atenção, porque, deixa eu marcar aqui, tudo que o homem semeia, o homem colhe. E esta é a realidade, esta é a regra, né? Esta é a lei do retorno, tá? Esta é a lei do retorno. Você planta e colhe. Tudo que você semeia, você colhe, tá? Então, muitas vezes nós pegamos apenas esse lado da lei do retorno e falamos, olha, tudo que você plantar, você vai colher. Se você planta uma coisa, você não vai colher outra. Só que nós não entendemos, ou não explicamos, ou não levamos em consideração o que o versículo está dizendo. Paulo está dizendo assim, olha, vocês não se enganem, não zombem de Deus. Deus não se deixa escarnecer. É isso que ele está dizendo. Deus não se deixa escarnecer. Uma outra versão diz, de Deus não se zomba. Ou Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba. Ou seja, o problema aqui é zombar de Deus. O problema aqui é tratar com desprezo as coisas de Deus. Quando você trata com desprezo as coisas de Deus, você também passa a ser desprezado pelo próprio Deus. Por quê? Ele disse, aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, serão desprezados. Só que hoje as pessoas explicam que para você honrar a Deus, você precisa apenas fazer coisas materiais. Vocês já ouviram pessoas dizer, olha, honrar a Deus é com o dízimo, é com a oferta. Honrar a Deus é com o sacrifício. Não, meus amigos. Honramos a Deus quando respeitamos ao máximo a sua palavra. A primeira coisa que você precisa fazer em relação a temer a Deus é respeitar a sua palavra. É você não brincar com as coisas de Deus. É você não levar as coisas de Deus de qualquer maneira. É você ter um sentimento de respeito pela pessoa de Deus. Você ter um sentimento de respeito pelas coisas sagradas. Inclusive, pode até incluir, sem sombra de dúvida, a oferta, o dízimo, a sua vida, a sua fala, a sua convivência na escola, como pai, como mãe. Ou seja, não é apenas um fato, é uma vida. Nós temos que ter uma vida voltada para Deus. Deus será honrado não apenas quando você dá alguma coisa material para Ele, até porque Ele não se compraz em coisas materiais apenas. A Bíblia diz que sacrifícios para Deus é um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que respeita. Por isso, diz o texto que nós lemos que então entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento de Deus. Eu fiquei pensando nesse texto aqui, quantas pessoas zombam de Deus, quantas pessoas tratam Deus com desprezo, quantas pessoas tratam Deus sem a menor importância, não dá importância para a vida espiritual, não dá importância para a oração, não dá importância. Aliás, quantas pessoas até quando nós estamos orando, elas zombam, elas criticam. É claro, e você sabe disso, que nós vivemos hoje uma situação difícil, porque existem aquelas pessoas que elas são motivo de escândalos. E por causa delas, o nome de Deus é blasfemado. Por causa dela, por causa da atitude de algumas pessoas, o nome de Deus é vilipendiado, o nome de Deus é humilhado, o nome de Deus é escandalizado. Essas pessoas também vão pagar, porque Jesus disse assim, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Nós precisamos temer a Deus, respeitar a Deus, respeitar os princípios da palavra de Deus. Não tratar Deus de qualquer forma, não tratar Deus como se Ele fosse nosso empregado, não tratar Deus como se Ele fosse nosso agente. Eu mando
e Deus faz. Eu oro e Deus tem que fazer. Meu amigo, Deus faz segundo a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor, a sua compaixão, segundo, meu amigo, a grandeza dele. Eu não posso simplesmente agora, porque eu quero uma coisa material, eu vou brigar com Deus, eu vou discutir com Deus, eu vou botar Deus contra a parede porque eu quero alguma coisa e Deus tem que me dar, porque se Ele não me dá, Ele não é Deus. Como assim? Acho que a pessoa que pensa assim, ela não entendeu de fato quem é Deus. Porque Deus é grande, Deus é digno de ser honrado, respeitado. Se tem alguém que tem o maior desejo em nos ajudar, é o próprio Deus. E por que não você e eu não entendermos a vontade dele e nos colocarmos dentro da vontade dele e dizer, meu Deus, eu me coloco dentro da sua vontade. Eu me coloco dentro da vontade do Senhor. Eu me aproximo de ti. Eu me coloco diante do Senhor. Eu me aproximo, eu me coloco, eu me entrego. Eu me ponho diante do Senhor. É isso que Deus quer para nós, meu amigo. É isso que Deus quer para você. Então, de Deus não se zomba. Não brinque com as coisas de Deus. Não caçue das coisas de Deus. Tudo aquilo que você diz é de Deus. Isso aqui é de Deus. Trate com respeito, trate com amor. É para orar, ora. É para cantar, cante. É para ler a Bíblia. Leia a Bíblia com respeito. Leia a Bíblia com amor. Leia a Bíblia com santidade. Não veja as coisas de Deus julgadas. Sabe? Não deixa a Bíblia jogada nos pés da cama, aí você põe os pés nela, você trata com desrespeito. Não faça isso. Sabe por quê? As pessoas que têm as suas religiões, elas tratam com muito amor o Deus delas. Sabia disso? É verdade. E às vezes você que serve ao Todo-Poderoso, você trata o Senhor como se fosse de menos valor, de menos importância. Você quer ser honrado? Então honre a Deus. Mas Deus não está pedindo para você honrar com seu dinheiro, com as suas finanças ou com seus bens. Você pode dar 1 milhão, você pode dar um caminhão de dinheiro para Deus, mas se você não der o seu coração, nada adiantou todo o material, todo o bem material que você deu. O bem mais importante que Deus quer de cada um de nós é o nosso coração, coração que o teme, que o respeita, que o chama de Senhor, que o chama de Pai. Eu quero orar com vocês agora. Aqui está meu copo com água e hoje eu oro pela família também. Se você puder, segure a sua água e vamos orar em nome do Senhor Jesus. E esta será a nossa oração desta quarta-feira. Quero colocar a sua vida, a nossa vida, na presença de Deus, com amor, com tremor. Mesmo que você nos acompanhe aqui pela internet, pelo YouTube, sabe, amigo, a única coisa é que nós estamos de modo remoto, mas Deus está entre nós. Deus está entre você e eu aqui neste momento. Nós estamos juntos e Deus é o Senhor das nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, grandioso, poderoso, exaltado é o Senhor para todo sempre. Seja bendito, Senhor, eternamente, seja louvado o nome que é todo poderoso, o nome que é sobre todos os nomes. Eu venho orar, meu Pai, pela vida de todas as pessoas que oram comigo neste momento. E onde quer que elas estiverem, elas estão unindo a fé comigo. E nós estamos clamando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus nosso Pai. Eu oro pela família, eu oro pelo casamento, eu oro pelos filhos, eu oro por todos aqueles que precisam da nossa oração, que precisam da nossa ajuda. Ó Santo e poderoso Pai, em o nome de Jesus, estenda as tuas mãos e abençoa a cada um de nós que oramos
e pedimos a tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, venha abençoar a todos nós e nos dar vitória em todos os sentidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Pode agora beber da sua água. Receba a bênção de Deus. Graças a Deus. Oh, maravilhas! Então, como diz aqui, Deus não se deixa escarnecer. Ninguém vai escarnecer de Deus e ficar sem ser castigado. Se não for castigado aqui, o juízo será sem misericórdia para aqueles que escarneceram de Deus, para aqueles que zombaram de Deus, para aqueles que desprezaram a Deus. Eu sempre faço de tudo e é meu propósito, minhas orações e tudo que eu puder fazer para que você, minha amiga, meu amigo, siga a Cristo, caminhe com Deus e seja uma bênção. Onde você estiver, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou terminar deixando um pouquinho das imagens do nosso projeto social, tá? Vou deixar aproveitar. Segunda-feira nós tivemos mais uma vez na rua, levando um pouco de alimento, um pouco de solidariedade às pessoas. Acredito que é importante a igreja se posicionar, estendendo a mão ao aflito, ao necessitado, porque, disse o apóstolo Tiago, a verdadeira religião é aquela que ajuda os órfãos, as viúvas e os necessitados. Então, lá estamos nós, fazendo a nossa parte para cumprirmos a palavra do Senhor. Vamos ficar com essas imagens e eu voltarei na sexta-feira. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.